E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Toro Investidor. Quem está falando com vocês é Igor. Neste vídeo a gente vai analisar 3 fundos imobiliários do segmento de papel. No vídeo anterior a gente analisou 3 fundos imobiliários do segmento aí do tijolo, né? E agora a gente vai analisar aí os 3 fundos de papel. Assim como no vídeo anterior, a gente vai analisar, vai fazer da mesma didática, tá? Que a gente tem os 3 fundos que a gente vai analisar hoje, que é o KNCRI 11, o KNIP 11 e o MXRF 11. E aqui do lado nós temos os principais indicadores que a gente vai utilizar. E em cima eu coloquei aqui as bolinhas simbolizando aí o semáforo, né? Verde, amarelo e vermelho. Quando ele tiver um indicador melhor, a gente vai colocar verde, o segundo melhor vai ficar amarelo e o terceiro vai ficar em cor ali vermelha, tá bom? Então aqui a gente tem os indicadores. Para ajudar a gente a analisar esses indicadores, a gente vai usar essa planilha que eu usei aí em um vídeo que eu tenho no canal explicando os indicadores dos fundos imobiliários. Caso você queira assistir esse vídeo para se aprofundar um pouco mais, provavelmente vai ter um card aí em cima agora, tá? Para você clicar e assistir depois aí esse vídeo. Então, nesse vídeo a gente analisou, né? Os tipos de fundo, fundo de papel e fundo de tijolo e os indicadores. Então, como a gente vai analisar aqui os fundos de papel, a gente vai precisar desses indicadores aqui neste vídeo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa análise. E para ajudar aqui a nossa análise, né? A gente vai usar também o site do Investidor 10, que é onde a gente vai verificar aí todos esses indicadores, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro indicador que a gente vai analisar aqui é o valor patrimonial. Voltando aqui na tabela, né? O valor patrimonial aí para os fundos de papel, ele tem que estar maior do que 500 milhões. Então, estando ali maior do que 500 milhões, já tá bacana aí. É um valor patrimonial bem bacana aí para um fundo. Então, vamos lá no primeiro fundo aqui, que é o KNCRI 11. Aqui em cima já tem alguns dados, né? Então vamos já apresentar aqui um pouco os dados dele. Esse fundo hoje na bolsa, ele tá com a cota dele está valendo R$ 104,44. Então aqui tem algumas informações, né? O dividend yield, o PVP, mas para a gente visualizar esses dados melhor, a gente vai descer aqui mais para baixo, né? E aqui vai ter todos os dados resumidos aqui nessa aba aqui de histórico de indicadores fundamentalistas. Então a gente vai precisar aqui desses dados para basicamente preencher aqueles dados lá, tá bom? Então como a gente está aqui falando do valor patrimonial, a gente vai procurar aqui valor patrimonial. Aqui é o valor patrimonial atual, né? Do período atual dele está em 7,7 bilhões. 7,7 bilhões. Então aqui onde tem um xizinho eu só vou colocar, né? Eu vou colocar 7,7 bilhões. E aí a gente também vai analisar agora aí o próximo fundo, que é o KNIP 11. Vamos lá, eu já deixei aqui aberto, né, no Investidor 10, KNIP 11. Hoje a cota dele na bolsa tá R$ 88,49, né? Então, novamente, a gente desce, vai lá embaixo, né? Aqui em histórico de indicadores fundamentalistas, porque vai aparecer todos os dados resumidos, né? Então, vamos aqui em valor patrimonial, tá? 7,3 bilhões. 7,3 bilhões, volta aqui na tabela. Vamos colocar aqui, ó, 7,3 bilhões. E agora vamos ao terceiro fundo, que é o MXRF 11. MXRF 11, hoje na bolsa, uma cota dele está valendo R$ 9,58, né? Então a gente vai descer novamente, vai aqui no histórico de indicadores fundamentalistas e vamos aqui no valor patrimonial, tá em 4,1 bilhões. 4,1 bilhões, volta aqui na tabela e a gente vai preencher aqui 4,1 bilhões. Então, com esses dados aqui a gente já pode né, classificar, colocar aqui as nossas bolinhas. Então, qual tem o maior valor patrimonial atualmente? O fundo com maior valor patrimonial, aí é o fundo, o KNIP
CRI 11 com 7,7 bilhões. O segundo aqui está o KNIP 11, né? Então a gente vai atribuir aqui a bolinha amarela a ele, segundo lugar. E o terceiro lugar, aqui, pelo menos em valor patrimonial, está o MXRF 11, tá? Então, a gente vai analisar nesse primeiro momento dessa forma. Mas assim, ó, pessoal, se eu quisesse, eu poderia colocar todos eles aqui em verde, né? Porque se a gente for ver aqui pelo indicador, né, de valor patrimonial, ele tem que estar maior de que 500 milhões, já estaria bacana, né? Mas como aqui a gente colocou para efeito apenas ali de análise, para ver quais tem os melhores, né, em cada indicador, então a gente vai analisar nesse caso aqui, o valor patrimonial por bolinhas de cores diferentes. Mas todos eles poderiam ficar com a mesma cor aí verdinha, tá? Porque tá com mais ali de 500 milhões, né? Na verdade eles já estão na casa dos bilhões, todos eles, né? E o segundo indicador que a gente vai analisar agora é a liquidez diária. Voltando aqui no nosso indicador, a liquidez diária para um fundo de papel, é legal que ele tenha mais de 1 milhão de liquidez diária, né? Então vamos lá, primeiro fundo, a gente vai aqui no KNCR11, vamos ver aqui a liquidez diária atual dele está em 12 milhões, então volta aqui na tabela. E aqui a gente preenche 12 milhões. O segundo fundo, que é o KNIP11. Vamos lá, no KN, né? Ele também, a liquidez diária do KN está em 7,9 bilhões. 7,9 milhões, né? Deixa eu verificar novamente. 7,9 milhões. 7,9 milhões, aí a gente coloca aqui 7,9 milhões. E do MXRF11, né? Vamos lá, no fundo MX, liquidez diária está em 11,8 milhões. 11,8 milhões. Aí a gente preenche e agora aqui a gente já pode atribuir aqui também as bolinhas, né? O que tem a maior liquidez diária, ou seja, o volume ali de negociação, né, diário, tá maior. Nesse momento, né? Novamente aqui, pelos dados a gente tem o KNCRI11. Então vamos lá atribuir aqui no KN novamente a bolinha verde. O segundo lugar aqui está com MX. Então o segundo lugar, a bolinha amarela, a gente vai colocar aqui no MX e está com 11,8 milhões de liquidez diária. E o terceiro lugar tá ficando aqui com o KNIP11. O KN aí ficando nesse indicador com o terceiro lugar em liquidez diária. Mas, novamente, a gente poderia aqui também atribuir, né, a todos eles aí a bolinha também, se quiser, a bolinha verde. Porque todos eles têm mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão de liquidez diária, tá bom? E o terceiro indicador, que é um dos mais importantes, é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então a gente vai ver o PVP de todos eles agora, tá? Só voltando aqui nos indicadores, lembrando que o PVP é legal que ele esteja abaixo de 1, ou seja, abaixo de 1, mas até 0,85 para estar barato. Se ele tiver 1, ele está no valor justo, e acima de 1, aí ele já está caro. Mas lembrando que se ele tiver ainda assim abaixo de 1,15, ainda assim não seria um mau negócio, né, para investir a longo prazo, tá bom? Então vamos lá, KNCRI 11, PVP está em 1,03. 1,03. Vamos lá na tabela e aqui a gente vai colocar 1,03. O KNIP11, vamos lá ver o PVP do KNIP11, está em 0,97, 0,97, e o preço sobre o valor patrimonial do MXRF11 está em 1,01, 1,01. Então, novamente, lembrando que
Abaixo de 1 está barato, um valor justo, acima de 1 já estaria ali já um fundo já caro, né? A não ser que esteja abaixo de 1,15. Então, vamos atribuir aqui a bolinha verde, nesse caso aqui, para o KNIP11. Ele está com 0,97, então abaixo de 1. Então está sendo negociado abaixo do valor justo. O segundo lugar está ficando aqui até então com o MXRF11, com 1,01. Ou seja, ele está praticamente aí no valor justo, né? O valor justo dele, né? Então tá bem legal ainda aí de se investir. E no terceiro lugar, a gente vai colocar aí, né? O KNCR11 com 1,03, praticamente também quase aí já no valor justo, tá bom? Então, esse aqui é um dos principais indicadores aí dos fundos imobiliários. Assim como no vídeo passado, que a gente analisou aí os fundos do segmento de tijolo, a gente vai analisar aqui também os fundos de papel, né? O histórico e o histórico de dividendos como sendo um só. A gente vai analisar esses dois indicadores e a gente vai colocar aqui a bolinha no meio, né? Para indicar que é uma análise aí em conjunto, tá bom? Então, para fazer isso, a gente vai primeiro lá, né, no KNCR11, o primeiro fundo. E nesse caso aqui, a gente vai ter que descer agora um pouco mais, né? Aqui no Investidor 10, observe que se você descer, vai ter vários outros dados, né, que você pode estar olhando, pode estar analisando aqui depois, tá bom? Mas a gente quer aqui o histórico, então eu vou procurar aqui, tem o histórico de dividend yield. Eu vou usar, nesse caso aqui, o histórico de dividendos. Então, vou pegar aqui o histórico máximo, né? Para ver desde quando o fundo ele iniciou as suas operações, ou seja, ele iniciou lá em 2016 e está atuando aí até hoje, né? 2015. Então, é um fundo aí bem antigo. Se a gente for verificar aqui, né? Nos indicadores dos fundos de papel, de histórico, ele tem que ter pelo menos aí 4 anos ou mais de existência, né? E o seu histórico de dividendos, ele tem que estar crescente ou estável para ser aí um fundo bacana para a gente investir, tá bom? Então vamos voltar aqui ao KNCR11, ele existe desde 2016, né? Então é um fundo que tem mais aí de 4 anos de existência. E a gente tem aqui o histórico de dividendos de todo o período, né? Observe que ele deu uma caída, né? Por vários tempos aqui, vários anos aqui, ele veio pagando dividendos, veio caindo, né? E agora aí com a inflação, questões aí de inflação, né? Do Brasil, taxas altas aí de juros, aí ele tende aí também a ir corrigindo e a pagando mais, tá? Então observe que aqui nos últimos anos, né? Desde 2021 ele vem com um resultado aí crescente, né? E estável, né? Então tá bacana aí, né? É um fundo ainda de papel bem bacana. Lembrando que os fundos de papel, ele normalmente pagam mais dividendos do que os fundos de tijolo, porque eles trabalham ali com as dívidas, né? Do setor imobiliário e pagam ali aos seus cotistas aí os juros, né? Desses devedores ali do fundo. No vídeo que a gente analisa ali os fundos, a gente explica bem mais detalhado isso aí, tá bom? Então esse aqui, ele tá bacana, né? Então, na mesma coisa que a gente fez no vídeo passado, esse caso aqui, eu vou colocar a bolinha verde, né? Quando ele tiver crescente ou estável, todos eles eu vou colocar aí a bolinha verde, caso esses indicadores estejam lá crescentes ou estável em mais de 4 anos aí de existência, tá bom? O outro fundo é o KNIP11, então novamente a gente vai lá no histórico de dividendos, né? Histórico de dividendos, aí eu coloco aqui o máximo, né? Para ver até quando o fundo iniciou as suas operações, ou seja, o fundo iniciou em 2016 e está atuando aí, né? Até hoje, então tem mais de 4 anos. E ele está aqui, se a gente for verificar o todo, né? É um fundo que ele está bem estável, né? Ele não está crescente, né?
mas ele, desde 2016, permanece aí como um fundo estável, né? Até com a leve crescente aqui, né, dos últimos anos de uma média aí de dividendos, tá? Mas eu consideraria aqui um fundo aí estável. Então, vou botar aqui também, né? Nesse caso aí, uma bolinha, no caso verde para ele também, tá bom? E o MXRF11 também a gente vai verificar lá o histórico de dividendos, né? Total. Aí o fundo também vem desde 2016, né? Até hoje, mais de 4 anos de existência. E ele tem aqui também, ó, um pagamento aí de dividendos estável e crescente, né? Então isso aqui é bem bacana, legal. A gente vai colocar também, atribuir a ele aí nos históricos, né? Tanto o histórico ali de existência, como o histórico também de dividendos, aí a bolinha verde, tá bom? E um indicador aqui, que talvez seja o mais importante, né? É o indicador de dividend yield. Quanto de dividendo aí esse fundo ele está pagando nos últimos 12 meses, né? Quanto ele pagou aí nos últimos 12 meses. Então vamos lá, KNCR11. Então a gente vai voltar aqui novamente no investidor 10 e vamos voltar lá em cima novamente naqueles indicadores, né? Nos indicadores aqui resumidos. E aqui a gente vai ter o Dividend Yield. Dividend Yield aqui dos últimos 12 meses ficou em 13,18%. 13,18%. Então vou botar aqui 13,18%, né, por cento aí no ano. É o KNIP11. Vamos verificar o dividendo. Dividend Yield do KNIP11, dividend yield ficou em 12,13%, 12,13% aí no ano. E a gente vai avaliar aqui também o MXRF11, o dividend yield dos últimos 12 meses dele, para ver quanto ele pagou aí aos cotistas de dividend yield, ficou em 12,8%. 12,8%. Vamos lá. 12,08%. É isso? Deixa eu verificar. Isso mesmo. 12,08%. E agora a gente vai atribuir, né? O fundo que pagou aí a maior taxa de dividend yield no ano aos seus cotistas foi aqui o fundo, o KNCRI, o KNCR11. KNCR11, ele pagou aí nos últimos 12 meses 13,18% de dividendos ali aos seus cotistas. O segundo lugar ficou aqui com o KNIP11, com 12,13% aí no ano. E em terceiro lugar, esse aqui é a bolinha, deixa eu apagar, esse aqui será a bolinha amarela, né? Porque ele ficou em segundo lugar, o KNIP11 em dividend yield. E em terceiro lugar, aí em dividend yield, ficou o MXRF11. Lembrando, pessoal, que se a gente for voltar aqui, né, aos indicadores, a tabela de indicadores, o dividend yield é legal para um fundo de papel, está acima de 9% e menor ali que 18%. Ou seja, ele tem que estar entre 9% e 18% para ter uma rentabilidade aí legal no ano. Em todos esses indicadores que a gente viu aqui de dividend yield, eles estão, né, entre 9% e 18%. Tá bom? Então são ótimos indicadores, tá? Mas o que pagou aí mais dividendos aos seus cotistas nos últimos 12 meses foi o KNCR11, né? E o segundo lugar, o KNIP11, tá bom? Em número de imóveis, fundos de papéis, eles não têm ali imóveis, né? Eles trabalham ali, como a gente viu no vídeo que eu explico aí os indicadores, eles trabalham ali com dívidas do setor imobiliário, né? Vai investir ali em CRI, LCI, né? Que são dívidas aí do setor imobiliário, e vai receber os juros, né, e as correções monetárias dessas dívidas e vai repassar aí aos cotistas. Então eles não têm aí imóveis físicos. Então, como não tem imóveis físicos, também não vai ter ali a vacância, né,
A vacância seria o quê? Os imóveis físicos, né? Aqueles imóveis físicos que não estão alugados, né? Que estão parados. Isso aí é vacância, a gente viu no vídeo passado dos fundos de tijolo, esses indicadores, tá? E aqui a gente vai analisar nos fundos de papel um indicador que a gente não analisou no vídeo anterior, né? Que é a porcentagem de PL, porcentagem ali do patrimônio líquido, né? Dessas dívidas aí dos fundos, tá? Então, voltando aqui à nossa tabela, é ideal que para um fundo de papel, essa porcentagem de PL, ela seja 6% ou menos, ou seja, 6% ou menor, né? Então, como a gente vai verificar aqui esse indicador? Para a gente verificar esse indicador, a gente vai ter que analisar, vai ter que verificar, dar uma olhada aí, né? No relatório gerencial. Existem duas formas de acessar o relatório gerencial. No vídeo passado eu mostrei que dá para acessar o relatório gerencial colocando no Google, né? O nome relatório gerencial e depois a sigla do fundo imobiliário. Por exemplo, eu quero verificar o relatório gerencial do KNCR11. Então, vou colocar no Google relatório gerencial KNCR11. E aí, no primeiro link que vai aparecer, né, do fundo, você clica e vai acessar lá o relatório gerencial. Outra forma de fazer, aqui mesmo no Investidor 10, você vai logar na sua conta, no seu Google, né, no Investidor 10, e acessando aqui, né, a barra aqui do seu fundo, né, do fundo imobiliário que você quer analisar, localizando ele aqui, aí você vai descer todas essas informações aqui, né, vai descendo, vai olhando aqui se você quiser, e aqui vai ter uma aba, vai ter uma opção que eu já vou mostrar aqui a vocês também, que a gente consegue acessar o relatório gerencial aí do fundo, tá? Deixa eu verificar, deixa eu achar. Aqui, ó, em comunicados, nesse caso aqui, comunicados do KNCR11. E aqui a gente vai ter o relatório gerencial. Aqui o primeiro, né? Relatório gerencial, mas aqui tem outras informações que eles botam também, né? Mas todo mês vai ter aqui o relatório gerencial aí do mês. Então a gente tem aqui o relatório gerencial do mês de outubro, né? Como eu já acessei, aí para você acessar só é clicar aqui em abrir. Aí ele vai abrir aqui um PDF em uma segunda página, né? Igual a esse aqui, esse PDF, tá? Aí você vai descer no PDF. Nesse caso aqui eu já deixei já no local, né? Mas caso você queira ler, pode estar lendo aqui todo ele, ó. Tem várias informações, é muito bom que você dê uma lida aí, né? No que você quer investir, mas nessa parte aqui a gente só quer essa parte aqui, ó, onde tem a aba de carteiras de ativos. Aqui vai aparecer todos os devedores, né, do fundo imobiliário, todos os devedores do fundo imobiliário, e aqui o ativo, né, se é um CRI, se é um LCI, qual tipo aí, né, de dívida esses devedores têm com o fundo. E aqui do lado vai ter alguns indicadores, mas o que a gente quer é esse aqui, ó, porcentagem da carteira. Nesse caso aqui veio como porcentagem da carteira, mas nesse caso essa porcentagem da carteira é justamente esse indicador que a gente vai analisar, que é a porcentagem do PL, do patrimônio líquido ali do fundo, tá bom? Então, como a gente está analisando aqui o KNCR11, é ideal, como a gente viu, que um dos devedores lá, né, ele não tenha ali mais do que 6% de toda a dívida do fundo, né? Porque se ele der o calote ali no fundo, ele pode prejudicar bastante ali o pagamento dos dividendos aos cotistas no final do mês, tá? Então, analisando aqui, ele já vem por ordem crescente, né? Por ordem decrescente, na verdade, né? Então, aqui, o primeiro aqui, né, da lista é a JHSF Mouse, né, que é o primeiro aí credor, ou seja, devedor ali do fundo, né? Ou seja, ele tem aqui 4,1%, né? De toda a dívida ali só nele, né? E os outros aqui, observe que estão em decrescente, tá? Então,
Como ele tem aqui menos de 6, né? Então, é um fundo que ele está bem diversificado, né? Ele não tem aqui a concentração da dívida em um só devedor, tá bom? Então, aqui 4,6, né? O primeiro devedor ali, né? O 4,6. Então, eu vou botar aqui esse primeiro devedor ali, né? O que está maior, né? 4. Deixa eu verificar novamente. 4,1, na verdade. 4,1, que é a porcentagem ali de PL, né? Da carteira no devedor ali que tem a maior porcentagem, né? Ali da carteira em dívidas, tá bom? Então, eu vou colocar isso ali. Isso aqui, né? Vamos lá. Analisar o KNIP11. KNIP11. Novamente, a gente faz a mesma coisa, né? Acessa aqui o relatório gerencial, desce. Aqui eu já deixei aberto já para agilizar o tempo, né? Então, o KNIP11, observe que o primeiro devedor dele aqui, né? O que tem a maior porcentagem da carteira é a Grazit Mouse. Então, está com 4,9. 4,9. Então, a gente vai colocar aqui 4,9 da carteira só nesse devedor, nesse aqui. Todos esses aqui são clientes, são devedores, ó. Mas a gente vai analisar aqui a primeira só para ver se não está concentrado aí, né, uma maior quantidade aí do patrimônio líquido em um só devedor, tá? Então aqui está bem diluído também, né? 4,9. Então a gente coloca aqui 4,9. E MXRF11, a gente acessa também, né, o relatório gerencial do MXRF11. E aqui no MXRF11, ele está um pouco diferente. Aqui ele já vai estar aparecendo aqui no meio, ó. Porcentagem do PL. Isso aqui que eu estou indicando, ó. Porcentagem do PL. Aqui no... A porcentagem do PL nesse primeiro devedor aqui, né? Que é o Shopping Itaquera, né? Ele está com 3,42%. 3,42% ali no maior, né? O maior devedor dele, da carteira, tem 3,42%, tá? Então, ele tendo aí menor do que 6, né? Quanto menor, nesse caso aqui, melhor, né? Desde que seja menor aí do que 6, então vai ser melhor aí para o fundo. Então, nesse caso aqui, o que tem a carteira mais diversificada, assim, né? Com menor concentração aí da dívida em um só devedor, nesse caso aqui, o MXRF11. O segundo lugar, né? Tá indo para o KNCR11. E o terceiro lugar com KNIP11, com 4,9%. Mas lembrando que todos esses aqui, né, atendem aí ao critério do PL, né, de 6% ou menos, tá bom? Então, terminando aqui essa análise, né, de todos esses indicadores, né, hoje, para a gente avaliar aí os fundos que estão pagando, que estão melhores, tem os melhores indicadores aí, né, que seriam boas opções para investir, tá? Analisando, então vamos lá. Os principais indicadores de todos esses aqui, com certeza, é o Dividend Yield e o preço sobre o valor patrimonial. Preço sobre o valor patrimonial. Esses aí são os dois principais, né? E o outro principal que eu consideraria aqui depois desse seria aí o PL, né? Então vamos lá. O Dividend Yield, o que está aqui com o melhor Dividend Yield no momento é o KNCR11. Ele está pagando aí 13,18% aí no mês. O segundo lugar está ficando com o KNIP11. Em questão aqui do valor patrimonial, do preço sobre o valor patrimonial, PVP, o que está em primeiro lugar é o KNIP11, que está 0,97, ou seja, está sendo negociado abaixo do valor de mercado, então ele está barato, né? O segundo lugar ficou aqui com o MXRF11, com 1,1, praticamente aí no preço justo, assim também como o KNCR11 com 1,3, tá? Todos eles aqui estão bem bacanas também aí nesse indicador, tá bom? E o PL também, todos eles estão aí abaixo de 6, né? Com o MX aqui mais diversificado, né?
sem tanta concentração em um só cliente. O segundo lugar com o KNCR11, tá bom? Então, observe aí que são indicadores que são bem equilibrados, né? Com pouca coisa aí de diferença, a não ser aqui mesmo aqui o dividend yield, né? Do KNCR11, que tá bem bacana aí para se estar investindo, tá? Mas assim, pessoal, todos eles são fundos ótimos aí para investir, né? Todos eles são fundos ótimos para investir, principalmente aí pelos indicadores, né? O KNCR11, né? Ele está aqui com os indicadores nesse momento, o que está aí melhor com os indicadores melhores, né? Mas assim, como eu disse no vídeo passado, caso você queira investir, pegar um fundo aí, né? E investir em um ou dois, faz essa mesma análise no dia que você for investir e pega aí 2 fundos que você acredita, vê que tem ali bons indicadores, que você goste, e faz ali, investe nele. Mas caso você tenha assim dinheiro e possa investir em todos eles, é ideal que você compre aí todos eles, porque todos eles são fundos aí excelentes, né? Todos eles são fundos excelentes, tá bom? E podem aí, você nunca vai saber qual vai performar bem, né? Então, se você tem dinheiro aí, dá para investir, comprar um pouco de cada, o ideal é que faça isso, até para que você tenha aí uma carteira bem diversificada, tá bom? Então, vamos ver lá, né? No Investidor 10, o valor ali de cada fundo, novamente. Aqui o KNCR11, ele está R$ 104,44 cada cota, no dia aqui de gravar este vídeo, né, que é o dia 9/10, tá? O KNIP11, ele tá R$ 88,40 a cota, cada cota tá esse valor. E o MXRF11, cada cota tá aí a R$ 9,58, né? Então, você vai aí do seu bolso, tá? Caso você tenha condição aí de investir em todos eles, é ideal que você compre aí todos eles e diversifique aí a sua carteira. Mas não dá para negar que nesse momento aí o KNCR11, né? Ele está aí a cota a R$ 104,44, ele está com os indicadores melhores, mas o preço sobre o valor patrimonial dele, ó, já está acima aí do valor justo, um pouco mais acima, né? Que é 1. Mas lembrando que você comprando aí até 1,15, ainda assim não seria um mau negócio, né? Para o longo prazo, tá bom? O que está com menor preço sobre o valor patrimonial, KNIP11, também está pagando aí um bom dividendo, né? Colocaria aqui talvez em segundo lugar, né? Mas tem aqui o MXRF11, que também é um bom fundo que eu tenho, né? E ele é barato, né? Quem tá com pouco dinheiro, tá iniciando, né? Pode ser legal iniciar por ele, R$ 9,58, enquanto os outros fundos aqui, né? R$ 88,49 aí o KNIP11 e o KNCR11 tá R$ 104,44, caso você tenha aí um valor pouco mais para investir, tá bom? Então este é o vídeo, pessoal. Agradeço aí a você que assistiu aí até agora, né? Nos próximos vídeos a gente pensa em trazer análise sobre ações, vai vir análise também provavelmente sobre criptomoedas e outros vídeos que a gente vai colocar também investindo na prática, tá bom? Valeu, até mais, tchau, tchau.